programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição você acompanha as mobilizações dos servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SREs e do órgão central no Educação em Debate. Alguns esclarecimentos importantes sobre a pesquisa que o Sindiúti realiza através do DIEESE com os educadores mineiros. Os direitos e as lutas da classe trabalhadora no momento CUT Minas. De Brasília você vai ver as notícias da CNTE. No Atualidade, vamos dar um abraço na Serra da Moeda. A pauta de reivindicações dos servidores das SREs e do órgão central já foi entregue ao governo do estado pelo Sindiúti MG. Eles querem correções das distorções salariais e outras conquistas. Educação em Debate. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SREs e do órgão central permanecem mobilizados e em greve por tempo determinado. No último dia 21 de julho, aconteceu uma reunião entre o Sindiúti MG e o governo do estado na cidade administrativa em Belo Horizonte, com a participação de secretários do governo e da comissão de negociação do sindicato, composta pela coordenadora-geral Beatriz Cerqueira e a diretora estadual Feliciana Saldanha. A reunião foi anunciada pelo governo após a manifestação realizada no dia 18 de julho, durante o Fórum Regional de Participação Social em Juiz de Fora. Em assembleia realizada no dia 15 de julho, os servidores votaram pelo início de uma greve por tempo determinado. Essa greve vai acontecer até o dia 18 de agosto. Enquanto o governo não apresenta uma proposta à categoria, a mobilização continua forte em todo o estado. Estamos seguindo as discussões em relação às distorções de carreira dos servidores das superintendências regionais de ensino. As superintendências estão na ponta do desenvolvimento das políticas públicas, não só da educação, mas com outras áreas também. Então a gente precisa fazer essa correção dessas distorções. Então a gente já continua e a gente tem uma pauta também que está em diálogo com a secretaria. No próximo dia 4 de agosto, acontece uma nova reunião com o governo. Os servidores das SREs e do órgão central querem, entre outras reivindicações, a correção das distorções das tabelas salariais. Estamos aqui hoje com o Sindiúti para ver se a gente consegue um acerto na distorção que aconteceu desde 2010, principalmente com os técnicos da educação, que foi feita uma nova tabela e nós ficamos prejudicados nessa tabela. O analista educacional hoje ele está lutando pela equiparação com o vencimento básico com o ANE inspetor escolar. E a gente está nessa briga pela defasagem salarial que a gente tem há 12 anos. Nessa luta, a gente tem algumas reivindicações específicas relacionadas a demandas salariais, principalmente porque hoje o salário do técnico da educação é uma vergonha para o estado de Minas Gerais. Acho que é o salário mais baixo que tem em todas as secretarias. Calendário de lutas. Um dos itens da pauta do Sindiúti entregue ao governo do estado é o resgate do bom atendimento pelo IPSENG. O sindicato tem sido presente nas discussões sobre esse assunto. Educadores, servidores estaduais e militantes dos movimentos sindical, social e estudantil participaram no último dia 2 de julho, durante todo o dia, de um debate público sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, promovido pela Comissão de Administração da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Durante o encontro, foram discutidas a situação atual e as perspectivas para a seguridade social dos servidores públicos mineiros. Pela manhã, os debates aconteceram no plenário e à tarde, os participantes lotaram o Teatro da Assembleia. A reestruturação do IPSENG é um dos itens previstos no acordo firmado entre o Sindiúti e o governo de Minas e também está contemplada na pauta de reivindicações da categoria. Entre os dias 27 e 31 de julho, houve uma semana de mobilização regional. Os servidores marcaram presença em eventos
e visitas feitas pelo governador e seu secretariado, além dos fóruns regionais. No dia 4 de agosto, acontece manifestação em Belo Horizonte e no dia 13, Assembleia dos Servidores das SRS e do órgão central. Uma pesquisa que o Sindiúti realiza por meio do DIEESE vai traçar o perfil dos trabalhadores em educação. Saiba como esse trabalho está sendo desenvolvido. O sindicato, em parceria com a subseção do DIEESE, convida a todos e todas a participarem nos meses de agosto e setembro de uma pesquisa que visa traçar o perfil da categoria. A pesquisa vai levantar informações sobre as características dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, condições de saúde, situações no local de trabalho e violência no ambiente escolar. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, ajude-nos respondendo à pesquisa através do site www.sindiutmg.org.br. Saiba o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Meu nome é Marco Antônio Cabral, da Escola Estadual São Vicente de Paulo, de Manhuaçu. A importância das oficinas, se tratando da questão da AIDS, é fundamental para as escolas e é onde a gente vai desenvolver um trabalho voltado, para a juventude e para os meninos. E eu acho fundamental essa iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Meu nome é Lilian Caixeta Policarpo, eu sou professora de Biologia na Escola Estadual Rui Barbosa de Campestre, sul de Minas. E como eu já trabalho com ensino médio, eu desenvolvo atividades voltadas para a sexualidade, para a reprodução e inclusive para a prevenção das DST-AIDS. Já participei outras vezes do programa de formação promovido pelo Sindiúti e acho muito importante essa formação para a gente ter um direcionamento. Também sou vice-diretora da escola em que atuo e dessa forma eu tenho a preocupação de trabalhar com os alunos de ensino fundamental também, até mesmo convidando pessoas para desenvolver palestras e também participando ativamente de projetos voltados para DST-AIDS. Olá, eu sou Sérgio Matos, sou professor da rede estadual em Ubá, professor de ciências, e o seminário que o Sindiúti está promovendo foi muito importante para mim, pelo fato de abordar outros temas como homofobia e propagação de doenças sexualmente transmissíveis de uma forma que eu nunca vi antes. Estou levando na bagagem um conteúdo diferente para os meus alunos. Meu nome é Luísa Fernanda, eu sou professora da rede estadual, eu leciono Química e achei muito importante esse seminário falando a respeito aí de gênero, sexualidade, discutindo os temas sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, foi muito esclarecedor para mim. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Em dezembro de 2014, completei 45 anos de idade e 25 de regência. Posso pedir o meu afastamento da sala de aula? Depende da situação funcional de cada servidor. O benefício do afastamento de regência foi revogado no ano de 2013. Entretanto, manteve-se assegurada as situações funcionais até a data de 1º de janeiro de 2015. O servidor que reuniu o requisito exigido pela legislação até essa data tem o direito assegurado. Após o dia 1º de janeiro de 2015, não é mais possível pleitear o afastamento da regência. Trabalhadores levantam sua voz para defender direitos adquiridos. Momento CUT Minas. Em que setor da sociedade a discriminação se faz mais presente? Eu entendo que a discriminação, o espaço onde ela mais ocorre é no mundo do trabalho. Infelizmente, ainda hoje, os estudos, as pesquisas demonstram que quando você vai dar admissão ao desligamento,
sempre são permeados pelo processo de discriminação, incluindo aí as diferenças salariais que ocorrem entre trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras e os não negros. E eu queria saber o que fazem os sindicatos. O sindicato ele é uma instituição dos trabalhadores que representa os trabalhadores e as trabalhadoras através dos seus mecanismos de associação, de assembleias, de congresso. O sindicato é o mais importante instrumento que o trabalhador tem na defesa dos seus interesses. É através do sindicato que ele conquista os aumentos salariais, é através do sindicato que ele conquista as condições de trabalho, saúde, metas abusivas, condições de trabalho, e é através do sindicato que o companheiro desperta para uma consciência de classe no Brasil. Essa ferramenta é uma ferramenta importante que você precisa se associar. É através, como sócio, que você vai mudar a relação que você tem com o seu patrão, é através de uma ação coletiva e não individual que você vai conquistar essas reivindicações. O sindicato se filia a uma central sindical e nós, a CUT, temos 3.500 sindicatos filiados no Brasil. Representamos 22 milhões de trabalhadores, dos quais 7 milhões associados. Somos a maior e melhor central sindical do Brasil, com 46% de proporcionalidade dos sócios no Brasil. Gostaria de saber o que é paridade? Paridade significa igualdade, é que homens e mulheres tenham, de fato, o mesmo número nos espaços de poder, tanto na Central Única dos Trabalhadores, como nos sindicatos, como nas federações e confederações, a exemplo do que vários países têm feito no mundo sindical, mas também, aqui no caso brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, que aprovou a paridade no seu último congresso. Então, paridade, de fato, é ter igualdade, é ter o mesmo número de representação nos espaços de poder das direções sindicais no nosso país. Formação. Sindiúte na prevenção às DST-AIDS. A subsede Centro-Sul do Sindiúte-MG realizou no último dia 14 de julho, em Belo Horizonte, o seu primeiro encontro de prevenção à DST-AIDS. Nós fizemos um processo de formação para o estado todo e agora as subsedes fazem esse trabalho na sua região. Então, parabenizar a subsede pelo trabalho, que está sendo desenvolvido aqui, parabenizar a parceria, a presença da Superintendência Regional de Ensino. Essa é uma das iniciativas que antecedem as atividades de 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nesta data, as escolas deverão realizar um aulão, além de outras ações educativas, como seminários, feiras e blitz educativa. Uma simples brincadeira, muitas vezes, pode se transformar num assunto sério, num tema a ser debatido na sala de aula. Foi o que aconteceu com a professora Renata de Sá em Belo Horizonte e ela vai nos contar esta experiência. Bom, eu estava dando aula de língua portuguesa numa turma de 6º ano, alunos entre 11 e 12 anos de idade, quando surgiu um burburinho na turma. Aí eu parei a aula e fui perguntar o que era, e todos ficaram escondendo o que era, até que eu descobri que eles estavam com camisinhas na mão. E aquilo ali virou motivo de piadinha, de brincadeiras. Quando eu fui conversar, eles acharam que eu iria repreendê-los por isso. Mas aí eu levei para outro caminho. Peguei as camisinhas, perguntei para eles se eles sabiam para que seria usado aquilo ali. Aí eles ficaram assustados, eu peguei, abri o envelope da camisinha, mostrei para eles para que era, qual que era a finalidade, qual que era, o que poderia se prevenir utilizando a camisinha, e parei totalmente com a minha aula de língua portuguesa e dei a aula para eles, que eles estavam querendo no momento, que era saber qual que era a função da camisinha ali no momento. Eu acho que é super importante nós, como professores, educadores, estarmos sempre nos atualizando a respeito do assunto e pegar essas informações que a gente está aprendendo aqui e levar para a sala de aula, levar para dentro da escola e trabalhar isso diretamente com os alunos, e para que a gente esteja bem preparados para fazer essa intervenção em sala de aula. Para educadores, trata-se de uma oportunidade para discutir um assunto de grande relevância social para toda a comunidade escolar. Afinal, a AIDS não escolhe cor, sexo nem idade.
A superintendente Idalina Franco de Oliveira, da Superintendência Regional de Ensino da Metropolitana A em Belo Horizonte, faz uma avaliação positiva desta iniciativa do Sindiúti-MG e fala da expectativa de expandir essas ações para outras regiões do estado. Olha, eu acho uma avaliação positiva, né? Estar nesse evento aqui, eu que estava há um tempo atrás na sala de aula, sou professora de biologia, tenho experiência na área de DST-AIDS, desenvolvi 2 projetos de horta e projeto com jogos, né? Filmes, slides. Os meus alunos escreveram um livro sobre o assunto. Eu estou achando assim o evento muito produtivo. Eu acho que essa parceria ela tem que acontecer entre a Secretaria de Educação e o Sindiúti. Eu acho que saúde na educação tem que ser discutido. E DST-AIDS é um tema muito interessante para ser desenvolvido nas escolas do estado de Minas Gerais. Uma luta que se trava no dia a dia do Sindiúti e dos trabalhadores em educação de Minas Gerais também se dá no campo da formação pedagógica. É assim que a direção da subsede Centro-Sul enxerga os resultados do primeiro projeto DST-AIDS realizado no Instituto de Educação em Belo Horizonte. E é bom ressaltar que o Sindiúti Minas Gerais, além de travar suas lutas corporativas, ou seja, questão salarial, os planos de carreira, o Sindiúti também tem na sua linha, enquanto sindicato cidadão, do ponto de vista da formação dos seus educadores e filiados. Nesse sentido, realizamos um seminário da DST-AIDS no Instituto de Educação com a perspectiva, a nosso ver, extremamente importante. Primeiro, que é histórico, uma aliança entre o governo e o sindicato sobre o aspecto da formação. E, nesse sentido, esse seminário ele traz para todos nós a preocupação sobre a questão das doenças venéricas e também o DST-AIDS na nossa juventude nas escolas. Sendo que, no dia 1º de dezembro, haverá uma grande aula nacional com todas as entidades envolvidas da CNTE, para que a própria sociedade e também os educandos possam estar cientes da realidade que hoje vem sempre acontecendo no seio da escola. Nesse sentido, o Sindiúti, mais uma vez, está de parabéns por estar trazendo, né, a formação e, sobretudo, a conscientização, não só de nós educadores e os educandos, mas, sobretudo, dos familiares, para que a sociedade possa também estar contribuindo neste processo. No Atualidade, o nosso assunto de hoje é sobre a importância da preservação da natureza e o que cada um de nós deve fazer para colaborar com projetos que visam cuidar do meio ambiente, a exemplo do movimento criado pela ONG Abrace a Serra da Moeda. Atualidade. No dia 21 de abril, enquanto os professores fazem suas tradicionais manifestações em Ouro Preto, outro grupo de manifestantes se reúne na Serra da Moeda, na Grande Belo Horizonte. São ambientalistas, lideranças locais de vários municípios que dão um abraço na serra, um abraço simbólico. Nós vamos conversar sobre isso com a Ana Amélia Martins, que é ambientalista e é vice-presidente da ONG Abrace a Serra da Moeda. É isso mesmo? É um abraço na serra? Exatamente, um abraço simbólico à Serra da Moeda, como modo de chamar atenção para as ameaças que a Serra da Moeda vem sofrendo, especialmente com a expansão da atividade mineradora, e para clamar do poder público medidas efetivas de proteção daquela região. Essas atividades de mineração acontecem em quais municípios? É claro que é comum em todo o estado de Minas Gerais, né? Mas quais são os municípios ali por onde a Serra da Moeda está comprometida? A Serra da Moeda, ela abrange 8 municípios aqui de Minas Gerais. Tem mineração em Brumadinho, Belo Vale, Moeda também, Ouro Preto. Então, a mineração é uma atividade
marcante em Minas Gerais, né? Uma atividade intensa no estado. Agora, aqui em Minas, a gente, infelizmente, conhece muitas imagens de escavações, né, de mineradoras que extraíram minério e deixaram aquilo para lá, né? Embora já haja legislação para recuperar esse tipo de problema ambiental. Na região da Serra da Moeda, acontece isso? Sim, o movimento Abrace a Serra da Moeda, inclusive, luta contra a reativação de uma antiga mina, uma mina que chamava Vista Alegre, e que desde que um grupo de investimentos estrangeiros comprou a Vista Alegre, ela passou a se chamar Serrinha. Ela já estava desativada há mais de 15 anos e desde 2008 a empresa Ferros Resources do Brasil pretende reativar a mineração ali no local. Já havia um passivo ambiental deixado, que a Ferros recuperou como parte da condicionante da compra, e agora eles pretendem reativar a atividade ali nessa mina. Existe uma grande discussão, também uma denúncia de movimentos em defesa da Serra do Gandarela, que é a preservação das águas, né? E a atividade minerária traz um impacto muito grande em relação aos recursos hídricos, não é isso? Sim. A mineradora, a atividade mineradora, principalmente a atividade mineradora que conta com mineroduto, usa a água para levar, para escoar o minério, para levar o minério embora, e também a própria atividade da mineração, na medida em que se cava um buraco, provoca o esgotamento de nascentes de cursos d'água. Agora, nessa região mesmo da Serra da Moeda, né, que eles chamam ali de Sinclinal Moeda, na região de Itabirito, teve problemas graves com barragem de rejeitos, né, que romperam, né, e causou acidente grave, inclusive levando à morte de pessoas, né? Existe uma fiscalização? O Estado fiscaliza as barragens? Vocês que atuam em ONGs, vocês conseguem avaliar isso? É dever do Estado fiscalizar toda a ação das mineradoras. E as barragens de rejeito representam uma ameaça muito grande da atividade mineradora. Por isso que essa atividade ela não pode ser licenciada pelos municípios, e sim pelo Estado ou pela União, no caso dos minerodutos, né? Tendo em vista o alto impacto que provoca. Sim. Eu estive lá no Abrace a Serra da Moeda agora de 2015 e vi que tem envolvimento de muitas comunidades dessa região que você citou, desses vários municípios. Parece que houve um crescimento de consciência a ponto das pessoas se envolverem bastante nessa discussão ambiental. Sim, o Abrace a Serra da Moeda, desde o seu nascimento, há 8 anos atrás, ele agrega pessoas de diferentes comunidades de Brumadinho, da sede, da zona rural, moradores de condomínios horizontais, sitiantes, praticantes de esportes diversos, amantes da natureza, enfim, gente que está preocupada em preservar um patrimônio que é de todo mundo e que vem sendo ameaçado. E além desse enfrentamento com esses interesses empresariais da mineração, vocês têm muita dificuldade também com o poder público, seja ele estadual, municipal, são aliados ou não? Sim, uma das vertentes de atuação do Abrace a Serra da Moeda é reivindicar pela criação de unidades de conservação integral. As unidades de conservação, elas são previstas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. No caso específico da Serra da Moeda, ali da região de Brumadinho, nós pleiteamos o Monumento Natural da Mãe d'Água. Mãe d'Água é o nome de uma principal nascente ali da encosta da serra que abastece mais de 10 mil famílias. Esse monumento natural, ele foi criado através de um decreto do prefeito de Brumadinho, em 2013, mas 2 meses após a sua criação, ele teve parte considerável do perímetro revogado, através de um novo decreto, o que foi uma ação ilegal do prefeito. Vocês não conseguiram reverter isso ainda? Nós tentamos reverter isso, nós estamos tentando reverter. O Ministério Público de Minas Gerais, atualmente, é um aliado que está intervindo junto da Prefeitura de Brumadinho para que a gente consiga ter o monumento natural no seu perímetro original, que preserva 31 nascentes e 500 hectares ali na montanha. Tá bem, Ana Amélia, o assunto é apaixonante, mas nosso tempo esgotou. Você poderia deixar algum endereço? Tem algum site que as pessoas possam acompanhar? Sim, a ONG Abrace a Serra da Moeda tem um blog que é www.abraceaserradamoeda.blogspot.com e no Facebook Serra da Moeda. A gente disponibiliza sempre informações, prestações de conta, estamos à disposição. Então, até a próxima. De Brasília, as notícias da CNTE.
Momento CNTE. A CNTE participou de audiência pública com a presença do ministro da Educação no Senado sobre o primeiro ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Renato Janine Ribeiro disse que é possível sim ter uma pátria educadora, mesmo com um corte de 9,4 bilhões de reais. Crises, inclusive crises econômicas, fazem parte da vida. Todos nós, em nossas vidas pessoais, tivemos momentos em que enfrentamos dificuldades maiores, monetárias, pessoais, profissionais. Um país também pode ter isso. Nós temos que ter uma certa tranquilidade nesse momento, porque nada disso coloca em xeque tudo que foi conseguido, nem coloca em xeque as metas delineadas pela sociedade brasileira. Isso significa também, senador Dário Berger, que nós tentaremos fazer o máximo com o dinheiro de que dispomos. Resulta disso que estamos revendo programas, estamos avaliando programas, estamos procurando ver onde podemos melhorar a gestão e onde podemos conseguir mais avanços nisso tudo. Entidades apresentaram um manifesto que pede o cumprimento das metas do PNE e contra o projeto que diminui a participação da Petrobras na exploração do pré-sal, comprometendo os recursos para a educação. Foram Vossas Excelências que aprovaram os 10% do PIB. Cabe a Vossas Excelências tornar isto realidade. Agora, é muito importante que uma riqueza única, um fóssil de milhões, bilhões de anos, que é extremamente precioso, não seja queimado à toa. É muito importante que este combustível precioso gere realizações permanentes. Eu entendo que isso tem até um elemento simbólico. Aquilo que demorou bilhões de anos para ser feito pela natureza deve construir estruturas que permaneçam, que sejam duradouras. O presidente da CNTE, Roberto Leão, também destacou a importância do petróleo para o financiamento da educação e abordou o risco de não cumprimento dos prazos do PNE. Entre outros pontos, citou os planos municipais e estaduais de educação, que não contaram com a devida participação da sociedade. Não houve as conferências do tamanho que a gente gostaria que houvesse, para que todos pudessem debater. Os planos sofreram alterações que os colocam em choque com aquilo que está deliberado nos planos do Plano Nacional de Educação. O papel do fórum como instrumento de avaliação, de acompanhamento, etc., em alguns documentos está relegado a segundo plano. Então, nós precisamos ter clareza que se nós temos hoje mais de 5 mil planos, nós temos muitos planos com muitos problemas. Além das metas e estratégias que não foram cumpridas totalmente em junho, a CNTE chamou a atenção para os mecanismos que têm prazo final em 2016, como é o caso do Sistema Nacional de Educação e a matrícula obrigatória dos 4 aos 17 anos, já que há ainda cerca de 3 milhões de crianças e jovens nessa faixa etária fora da escola. O secretário de Assuntos Educacionais da CNTE e coordenador do Fórum Nacional de Educação, Heleno Araújo, falou sobre o planejamento necessário para garantir os 10 anos de PNE. Então não podemos mais continuar fazendo planos para 4 anos, plano para uma gestão, e muitas vezes voltado para a reeleição. E aí, após a reeleição, desmancha o que fez nos 4 anos anteriores. Então esse processo tem que mudar e o plano tem essa perspectiva e essa busca que nós queremos para avançar nesse planejamento, nesse direito à educação. Temos que transformar na grande arma de luta em defesa da educação brasileira. Cada um e cada uma daqui precisa sair convencido disso e fazer o debate que precisa ser feito. E nós não temos dogmas, nós não estamos discutindo dogmas. O que precisar ser mudado no processo de análise e de avaliação, quando for feita o diagnóstico do que foi feito e do que não foi feito, tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Agora, tem que ser mudado no rumo de uma educação pública de qualidade, laica e que seja do interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras, da sociedade brasileira, que se utiliza desse grande instrumento de libertação que é a educação e, mais ainda, da educação pública. Você fica agora com o humor de Rômulo Garcias.